que você faz para desafiar o seu aluno numa sala de aula? A impressão que eu tenho é que nós assistimos hoje a um gravíssimo problema. O mundo da técnica, que em grande medida se confunde também com o mundo do capital, ele nos submerge em suas novidades, que são apresentadas numa velocidade espantosa. Então, a cada dia nós temos artefatos novos para adquirir. Ao mesmo tempo, nós fomos perdendo a competência para discutir sobre a pertinência daquilo, o valor daquilo, a real serventia daquilo. Então, de certa maneira, passamos a consumir a tecnologia de maneira completamente acrítica. De tal forma que basta que um produto seja apresentado no mercado para ele ser tomado como indispensável, fundamental, sem o qual a vida não pode ser boa, etc, etc. Então, enquanto a técnica caminha numa velocidade supersônica, a reflexão sobre o valor das coisas caminha numa velocidade de tartaruga, de tal maneira que quando você está pensando, será que isso me convém? Já surgiram 4 gerações futuras daquele mesmo artefato. Se eu der um exemplo, eu poderia citar o exemplo do Facebook. É uma ferramenta extraordinária. Ninguém duvidará do que o Facebook proporciona. Ao mesmo tempo, o Facebook patrocina o bullying eletrônico entre jovens, que potencializa os efeitos do bullying em escala planetária daquilo que acontecia apenas na sala de aula entre 20 e 30 alunos, com consequências sabidamente seríssimas, destruidoras, suicídios, etc. Bom, então a mesma ferramenta é genial e fantástica e catastrófica. Ora, é preciso que haja vida inteligente para identificar os limites do uso dessa ferramenta. Ora, na hora que você começa a amadurecer alguma reflexão sobre os limites do uso dessa ferramenta, já surgiram WhatsApp, Instagram, então, em outras palavras, é invencível. O mundo da técnica é invencível e ele se legitima por si só. Basta que ele exista para que ele seja considerado indispensável e fundamental. Sabe que eu numa palestra eu estava falando sobre os descartáveis, e aí dei um exemplo de uma pessoa que usa o Instagram e ela entra o tempo todo para ver quantas curtidas, né, ela teve. E aí o tempo todo entra de novo. E isso eu falei numa palestra. Aliás, um beijão pro pessoal de Magé, Rio de Janeiro, foi lá em Magé. E muito legal, cheio de professores e tal. Aí logo depois eu vi no meu Face, lá no Instagram, pessoas dizendo assim, poxa, você falou isso para mim? Você falou isso para mim, eu nem conheço as pessoas lá, mas assim, é uma reflexão interessante. Primeiro que a pessoa, ela se culpa um pouco, mas é aquilo, ela para de conversar, de prestar atenção na paisagem, na vida, na natureza, para ficar o tempo todo desesperada para ver quantas pessoas entraram, quantas curtiram, gostaram disso. Então você vai se limitando com a tecnologia, e não o contrário, porque a tecnologia deveria nos abrir, não nos limitar, né? E é escravizante porque estamos submetidos a processos de socialização que consideram esse tipo de consumo como uma obviedade, de novo. Então, se você não tem grande familiaridade com essas técnicas, você é absolutamente excluído e tende a ser progressivamente discriminado. Então, penso que o trabalho é um trabalho na contramão, porque nós estamos numa civilização que perdeu completamente a sua competência para discutir para onde queremos ir. Estamos hoje absolutamente limitados a acumular competências relacionadas aos meios, em outras palavras, ao acúmulo de recursos. Porque no final das contas, o número de curtidas, o número de amigos no Orkut, lembra-se do Orkut, né? O número de coisas, isso é um acúmulo de recursos. Também o acúmulo, assim, de dinheiro, de patrimônio, etc, etc. Tudo isso é o que nos ensinaram a fazer.
Aí quando você faz a pergunta, bom, e agora que você tem todos esses meios e esses recursos, então agora qual é o sentido da sua vida? Para onde você quer ir? Ou então, para onde nós vamos juntos enquanto sociedade? Quando você pergunta, em que sociedade você quer viver? A resposta mais óbvia é, pouco importa